Salve, salve! Uma boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Boa noite, Vicente. Boa noite, CL1 Filosofia. Boa noite, meu caro, tudo bem? Que coisa boa que estás aqui, hein? Que maravilha, quanto tempo? Boa noite. Fazia mais de um mês, acho que eu não fazia nenhuma live, nenhuma aula. Hoje me preparei. Espero poder realizar uma boa aula para vocês. Esperar mais alguns minutos. 1 minuto, 2 na verdade, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Não importa se somos muitos, somos poucos, né? O importante é o conteúdo, o assunto que é tratado. E o assunto de hoje é de suma importância para a nossa vida afetiva, para a nossa vida moral. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Pode responder aqui, por favor. Se quiserem também mandar essa aula, essa live para os conhecidos, amigos de vocês, para que mais pessoas também possam conhecer e estudar a boa filosofia, a filosofia de Santo Tomás, de Aristóteles, de Santo Agostinho. Por favor, mandem então essa aula para os conhecidos de vocês. Ou marquem aqui também para que eles possam saber e vir aqui assistir essa aula com a gente. Ou depois também, pretendo deixar gravada, vocês podem também, os colegas de vocês poderão assistir essa live. Boa noite, Queiroz. Seja bem-vindo, meu caro. Então, mandem, compartilhem, né, essa live e vamos lá. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, podem me fazer, fiquem à vontade. Para mim é sempre uma grande alegria poder responder a vocês e ajudar naquelas questões que eu souber responder. As que eu não souber, vou estudar, né, nas próximas aulas, nas próximas noites de estudo, nós poderemos estudar e aprender juntos. Muito bem, já vou dizendo de cara que essa aula, ela se dividirá em 2 aulas, tá bem? Hoje eu falarei especialmente sobre o conceito, a ideia, o que é uma paixão da alma humana. E na próxima aula, que a princípio será a semana que vem, eu falarei especialmente das 11 paixões da alma e quais são as consequências dessas paixões desordenadas ou ordenadas com a relação à nossa inteligência e à nossa vontade, tá bem? Então vamos lá. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, questionamento, podem me fazer, certo? A natureza humana, meus amigos, opera tendo em vista um fim. E é assim que diz Santo Tomás: tudo o que age, age em vista de um fim. Por natureza, o fim, este fim ao qual as coisas agem, é bom. O fim é aquela perfeição que falta ao ser, que o aperfeiçoa, que o realiza. Esta mesa que está aqui à minha frente, sobre a qual eu dou essa aula, sobre a qual eu escrevi esta aula de hoje, é boa. Essa mesa aqui é boa, porque possui ser. E o ser e o bem se convertem, como diz Santo Tomás, são a mesma coisa. O ser e o bem são transcendentais. Assim como a verdade, a bondade, quando nós falamos bem, verdade, nós nos referimos sempre a algo que é, a algo que existe. Algo que não é, que não existe, não pode ser dito que é verdadeiro ou bom. Não é verdade? Então,
o ser sempre possui o seu bem, aquilo para o qual ele foi feito, que é o seu fim, certo? Qualquer ser, qualquer coisa que possui existência, possui um bem. Nada é feito com um mal natural. Vejam, aqui a gente já pode conversar e falar um pouco sobre a famosa doutrina do mal. O que o mal é? O mal é uma privação, um defeito, uma falta de um bem particular, que é o fim daquela coisa. Então, se eu pego esta lapiseira e a uso não para escrever, boa noite, Tiaguinho, não para escrever, mas para queimar, há uma privação do bem próprio desta lapiseira. Ela não é aperfeiçoada, ela não chega ao seu fim, que é ser algo para que eu possa escrever, correto? Então, sempre que nós falarmos de ser, já pensem de cara no bem. Qual que é o bem deste ser? Boa noite, Rodrigo. Qual que é o bem próprio deste ser? Tá certo? Aqui eu já poderia abrir um gancho para as 4 causas do ser de Aristóteles, né? A causa formal, aquilo que define o ser, lapiseira, a lapiseidade dela, e a causa final, o bem para aquilo que ela foi feita. Boa noite, Augusto, seja bem-vindo, meu caro. O bem, a finalidade, para a qual esta lapiseira foi feita, certo? Então, não esqueçam desta ideia. Sempre que nós falamos de ser, há um bem próprio deste ser. Então, por isso que Santo Tomás diz que o bem e o ser, boa noite, Felipe, boa noite, Guilherme, o bem e o ser, eles se convertem um no outro. Vamos lá, retomando. Então, esta mesa, ela é boa porque possui ser. E o ser e o bem são o mesmo. O ser e o bem são o mesmo. Sob aspectos e pontos de vista diferentes, mas são o mesmo. Todavia, se por alguma razão não me fosse possível poder escrever sobre esta mesa que eu estou aqui agora, se não fosse possível poder escrever sobre esta mesa, o fim para o qual ela foi feita não seria alcançado. Haveria uma frustração aí. O fim da mesa não seria alcançado. Ou seja, o bem particular desta mesa aqui não seria alcançado. Nós não chegaríamos lá. O estudo então da moral, ou seja, dos costumes, dos hábitos. Boa noite, Mateus, seja bem-vindo. Esse estudo dos costumes, dos hábitos, é o estudo do fim das ações do homem. Ou seja, estudar a moral ou a filosofia moral é buscar compreender em vista do que nós agimos, em vista do que os seres humanos agem. E Santo Tomás, ele, seguindo Aristóteles, ele deixa bem claro isso. Se alguém de vocês souber aqui, em vista do que os homens agem, podem escrever aqui embaixo. Em vista do que nós agimos, qual que é o fim último da ação do homem? Se alguém souber, pode escrever aqui nos comentários. Tá bem, Tiaguinho? Pode mandar depois, fica à vontade. Em vista do que os homens agem, sempre visando o quê? Eu já falei um pouco sobre isso aqui nessa aula. Nós agimos contemplar a verdade. Este é o fim último da vida humana, né? Que é contemplar a essência
divina em última instância, e que é um bem, né? Este é o bem próprio para o qual nós fomos criados. Então veja, nós buscamos contemplar a verdade porque este é o bem para o qual nós fomos criados. Como diz o próprio Santo Tomás, Aristóteles, Santo Agostinho, dizem isso. O homem foi criado para contemplar a verdade. Muito bem, só que trazendo isso para essa reflexão aqui sobre as paixões da alma, o fim em vista do qual todos os homens agem é o bem. Nós buscamos o bem sempre quando damos um passo, seja para fazer qualquer coisa, seja para lavar a louça, seja para assistir televisão, seja para dormir, seja para ir no banheiro, seja para comer, seja para se casar, para adquirir uma ou outra virtude. A nossa ação, ela sempre visa o bem. O bem. Às vezes, este bem não é o bem, não é o sumo bem, de certa forma, mas são bens particulares, bens desta caneta, desta folha, deste livro, e assim por diante. Só que esta inclinação natural nossa para buscar o bem em todas as ações, ela nos diz algo muito profundo da nossa própria natureza, que é o seguinte: deve haver um bem, existir um bem que sacie essa nossa busca pelo bem nas ações, por algum bem que nos sacie plenamente. Por quê? Se nós olharmos à nossa volta, todas as coisas existem e são, não é verdade? Mas o bem delas, que está junto ao ser delas, é limitado e não pode nos saciar. E já existe na história da filosofia uma longa e profunda reflexão sobre estes bens que existem, esses bens materiais, esses bens inferiores. Já se sabe que estes bens são incapazes de saciar este profundo desejo da nossa alma pelo bem, que em última instância é a felicidade, a beatitude. Então, meus amigos, estudar a moral é estudar o bem, em última instância. É entender qual que é o bem próprio das ações do homem. Não é só estudar os mandamentos do que pode e do que não podemos fazer. Esta é uma parte da vida, do estudo da moralidade. Mas, para Santo Tomás, estudar a moral e a psicologia da moral humana, entrando aqui justamente já no tema das paixões, é muito mais que isso. É ordenar o homem a partir do que nós somos, da nossa natureza, do nosso ser, para alcançar o bem próprio para o qual nós fomos criados. Não é só reprimir, não é só ir por esta via negativa, que é necessária, mas a moral não se resume a isto. A moral é muito mais que isto. É estudar, então, como eu havia dito, aquilo em vista do qual o homem foi feito, o homem foi criado. Repito então, se quiserem, compartilhem, marquem aqui os seus amigos para assistirem essa aula, mandem para eles, também para que eles possam estudar e entender um pouco mais sobre o valor do autoconhecimento profundo realmente, ou seja, do autoconhecimento que nos faz conhecer aquilo que nós somos no nosso íntimo do ser, né? Então, fiquem à vontade. É evidente que Deus nos tem dado a sensibilidade
o apetite sensível, assim como ambos os braços, para que nós os aproveitamos para o bem moral, para a nossa ação moral. Assim, bem aproveitados e bem regulados, as paixões contribuem com muita força para que o homem alcance seu fim último. Essa é uma concepção um pouco diferente da concepção dos estoicos, por exemplo, que viam nas paixões uma maldade em si mesmas. Para eles, para os estoicos, as paixões elas eram más e deveriam ser extirpadas completamente da vida moral dos homens. Como nós veremos aqui, a concepção de Santo Tomás, Santo Agostinho e desses autores a partir de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Boécio, Santo Tomás, Santo Anselmo, é um pouco diferente. Porque eles percebem e entendem as paixões não desta maneira totalmente negativa, mas veem um bem em si nas paixões. E como eu havia dito antes, nada do que é, nada do que existe possui no seu ser o mal. Tudo que é e tudo que existe e que foi criado por Deus é bom. E as paixões foram criadas por Deus. Então, deve haver uma finalidade boa nas paixões. Certo? Isso nós veremos na semana que vem, na continuidade das aulas, onde nós entrarmos especialmente nas paixões em particular e na contribuição dessas paixões para o aperfeiçoamento da nossa natureza animal racional. Vamos lá então. Começamos aqui então a tratar das paixões da alma. Alguma pergunta, algum comentário aqui? Contemplar a verdade é o fim último, o bem para o qual nós fomos criados. É justamente isso. Que nada mais é do que o que diz Santo Tomás, um dia nós podermos ver a essência divina, face a face, contemplar a essência divina. É para isso que nós fomos feitos. Na adequação entre o nosso intelecto e a essência divina, vai se dar a verdade suprema, a verdade máxima para nós. Então, ali o homem se realiza plenamente, somente neste momento. Mas esse é assunto para uma outra aula, tá bem? Podemos conversar sobre isso futuramente. Vamos lá então. O que são as paixões? Santo Tomás afirma que as paixões são movimentos do apetite sensitivo, isto é, as paixões designam mais especialmente as diversas modificações do apetite sensitivo. Vamos retomar esse conceito com calma. O que é importante retomar aqui? As paixões são movimentos. Como que Santo Tomás, seguindo Aristóteles, entende o movimento? O movimento é a passagem daquilo que é potencial para o atual, daquilo que é potência para o ato. Então, todo movimento é um certo desenvolvimento de algo. Nem sempre é para o bem, às vezes é para o mal. Mas, em linha de regra, o movimento, então, é uma passagem, é uma atualização de algo que é potencial. Então, por exemplo, esta mesa, agora, ela é potência para servir de lenha para a fogueira.
certo? Então, ela é algo, ela existe, só que ela não está ainda, ela pode se tornar algo que ela não é ainda. Ela pode receber uma atualização no seu ser que ela ainda não possui. Correto? Aí é um movimento, uma passagem. É por isso que em Deus se diz que não há movimento. Por isso que em Deus se diz que Ele é eterno. Por quê? Porque Ele não tem potência. Ele é ato puro. Deus é ato puro. Então, vejam, as paixões são movimentos, transformações, atualizações, sofrimentos do apetite sensitivo. Muito bem, então, vamos fixar essa ideia de que é um movimento, a paixão é um movimento, é um sofrimento, uma atualização do apetite sensitivo. Ou seja, o que é o apetite sensitivo? O apetite sensitivo é uma das nossas 5 potências da alma. Então veja, a paixão é uma espécie de atualizar, de mover, de tocar o apetite sensitivo e atualizar a ele. Eu vou entrar melhor nesse conceito de apetite sensitivo agora. Retomando então, as paixões são modificações, mudanças, né? Passagem de potência para ato do apetite sensitivo. Não é do apetite intelectual. O apetite intelectual é uma inclinação para um bem espiritual. O apetite sensitivo é uma inclinação da nossa alma irracional, animal, inferior, da parte da nossa alma inferior para um bem sensível. Então vejam, as paixões são modificações, mudanças, sofrimentos, padecimentos do desejo sensível em vista de um bem sensível. Em vista de um bem sensível. Este bem, ele pode ser concupiscível, ou seja, fácil de ser alcançado, e ele pode ser irascível, difícil de ser alcançado. Mas isso veremos com mais calma, tá bem? A alma humana possui 5 potências. Primeira, vegetativa. Segunda, sensitiva. Terceira, locomotiva. Quarta, apetitiva, que se divide em 2 apetites, o sensível e o intelectivo. Esse apetite intelectivo é o que nós chamamos comumente de vontade, tá bem? E a 5ª potência da alma humana é a potência intelectiva, o intelecto. As paixões da alma modificam de modo geral uma dessas 5 potências. Atualizam uma dessas 5 potências. Qual que é? A potência sensível ou sensitiva, que é um apetite pelos bens sensíveis. Então vejam, guardem esse conceito. O apetite sensível é uma inclinação, uma tendência para os bens sensíveis, materiais, que só podem ser apreendidos pelos 5 sentidos externos e pelos sentidos internos, e que só pode ser desejado, querido, pelo apetite sensível. Portanto, ele é material, ele é corpóreo, depende do contato dos nossos sentidos com este objeto para que ele seja desejado, querido. Muito bem, então, segundo Santo Tomás, acontece uma atualização da potência que se inclina ao seu objeto. Então, quando a nossa alma sensível apreende
Por exemplo, um churrasco gostoso, apetitoso, ou uma caipirinha gostosa. Agora aqui no Rio Grande do Sul está fazendo incríveis 47 graus de sensação térmica há alguns dias. Dá para acreditar nisso? Lá no inverno, se vocês continuarem aqui estudando comigo, né, vocês verão que vai chegar dias que eu vou postar ali que a temperatura vai estar 2, 3 graus, 0 graus. E agora os ponteiros estão marcando aqui 47 graus, a sensação térmica. 37, 38 a temperatura, não chegou a 40 esse ano ainda, mas está muito abafado. E chove e essa sensação abafada não passa. Só que no inverno é o extremo oposto. Não há um meio termo virtuoso aí entre o muito frio e o muito calor. Pois bem, então há uma atualização. Quando? Retomando então, quando os nossos sentidos, eles veem aquela caipirinha, se forma uma imagem sensível pelos nossos sentidos desta caipirinha, do que ela é, sensivelmente. São os nossos sentidos que apreendem essa imagem, essa espécie, essa forma da caipirinha. Junto com essa forma, para o nosso apetite sensível, se apresenta esta mesma caipirinha, só que sob o aspecto de bem. Um bem sensível. E, portanto, o nosso apetite sensível é movido. Vejam, movimento. É arrastado. Ele sofre um movimento, uma paixão em vista deste bem sensível que é a caipirinha, ou churrasco, ou alguma comida que seja. Então aí há um sofrimento, um movimento, um forte movimento da nossa alma sensível atraída por um bem sensível, que no caso é a caipirinha. Se este bem ele for fácil de ser alcançado, se ele for presente, se ele for futuro, ou se ele for difícil de ser alcançado, ou for difícil de ser evitado, ou se ele for algo difícil, mas que está próximo, que nos é roubado, nos é tirado, aí vão se dividindo as diversas paixões da alma. Por exemplo, quando nós temos um bem difícil, que é nosso, e vem alguém e nos rouba injustamente. Qual que é a paixão que move a nossa alma, que move o nosso apetite? É a paixão da cólera ou da ira, da raiva. É uma paixão da alma. A raiva é uma paixão da nossa alma. Então, o apetite designa de modo geral a inclinação ou a tendência que a natureza de um ser tem. Nos seres dotados de conhecimento, a faculdade ou inclinação atual que se segue à apreensão de uma forma é o apetite sensível. É movido por uma forma exterior, de um objeto exterior, que move, vou frisar nessa ideia, que move a nossa alma, que modifica a nossa alma. Essa inclinação se manifesta no apetite sensível, quando se trata de uma forma ou de um conhecimento sensível. Então, por isso que Santo Tomás diz que as paixões da alma, elas estão localizadas na parte inferior da alma humana. No meu curso de iniciação à filosofia, eu trato em 3 aulas sobre a psicologia. Numa primeira aula, eu trato sobre o que é a alma humana. As definições de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho e Santo Tomás do que é a alma.
Nas outras 2 aulas eu trato das potências e das paixões da alma. Então, é interessante o que Santo Tomás diz que as paixões da nossa alma, elas estão na parte inferior da alma humana. Na parte inferior da alma humana. E ali elas estão de modo idêntico ao modo como elas estão nos animais irracionais. Os animais irracionais possuem a alma, os animais irracionais perfeitos, né, possuem as potências vegetativa, sensitiva, locomotiva e apetitiva, só que só o apetite sensível. Eles não possuem nem a potência intelectiva, nem o apetite intelectivo, os animais irracionais. Então, eles possuem uma alma parecida de muitos modos com a nossa. Então, a grande diferença aqui está justamente que nós temos a capacidade de ordenar as nossas paixões para que elas se submetam ao bem conforme a razão. Não o bem sensível ao qual elas estão subordinadas. Mas nós podemos, veja essa caipirinha, eu tenho a inclinação, eu sou movido ao apetite concupiscível do desejo, né? Do desejo, e aí eu posso dizer, não quero. Por quê? Porque o médico me disse, se eu beber de novo, eu posso voltar a ser viciado em álcool. Então vejam, por um bem superior, por um bem espiritual, por um bem moral, tendo como virtude aqui moderadora a virtude da temperança, eu digo, não quero esta caipirinha. Os animais irracionais não são capazes de fazer isso. Depois eu já respondo as perguntas de vocês, tá bem? Só para não perder aqui o fim da meada. Podem escrevendo aqui, podem falando, fiquem à vontade. A potência, então, sensível, apreende, conhece uma forma, um ser, um aspecto da realidade sensível apenas, material. A inteligência não, a inteligência vai além. Ela apreende uma forma, um ser, de modo inteligível, espiritual. Tá bem? Da mesma forma que a vontade se inclina para, faltou um acento aqui, a forma, o crase, né? Se inclina à forma intelectual sob a razão de bem aprendida. Vamos retomar aqui essa frase que é importante, tá? Da mesma forma que a vontade se inclina à forma intelectual, ao bem intelectual, sob a razão de bem aprendida pelo intelecto, assim o apetite sensível, o desejo, se inclina à forma, faltou o crase de novo, à forma sensível com aspecto de bem sensível aprendida pelos sentidos. Enquanto a vontade se inclina a um bem espiritual, o desejo, o apetite sensível, se inclina a um bem sensível, aprendido pelos sentidos. Por isso, também se diz que as paixões são sofrimentos, pois, ao se inclinar ao bem sensível, o apetite sofre uma ação. Vejam, é como se a nossa alma estivesse passiva, paradinha, quieta. Ela padece, ela sofre uma modificação, uma atualização por um objeto exterior, uma coisa exterior, sob o aspecto de bem, que vem e arrasta a nossa alma sensivelmente. Então vejam, esse movimento atualiza o apetite sensível.
Por isso, com toda razão se diz que uma paixão é um movimento, é uma mudança, uma passagem da potência para um ato, uma realização da própria potência apetitiva. Em nós, este movimento, este padecer, este sofrer, será bom ou ruim se estiver ou não em conformidade, em harmonia com o bem da razão, ou seja, com o bem espiritual. Isso eu vou tratar na próxima aula, tá bem? Semana que vem, se Deus quiser, eu vou aprofundar um pouco mais, Rodrigo. Se vai ter alguma aula sobre como combater esses desejos sensíveis. Podemos pensar, semana que vem sim eu vou tratar um pouco sobre isso, porque eu vou continuar explicando a estrutura psicológica que está por detrás da alma humana, que permite a nós dominarmos, combater de certa forma os desejos sensíveis, as paixões. Tá bem? Então, semana que vem eu não vou fazer ainda uma aula prática, mas futuramente, né? Vamos ver conforme acontece essa aula agora, semana que vem. A próxima talvez eu possa sim pensar em dicas, né? De um modo mais prático, parecido com a psicologia experimental, para o combate a essas desordens, né? Das paixões sensíveis. Ou só apenas o ordenamento, né? O ordenamento dessas paixões. Muito bem. Na verdade, aqui o caminho, sim, o caminho é fácil de sabermos, certo? É as virtudes. O que ordena, né? O que ordena as paixões e os apetites sensíveis são as virtudes. Como adquirir as virtudes, que é o grande processo da ascese, na verdade, né? Dessa busca de deixarmos as cobras e os lagartos, como diz Santa Teresa, do lado de fora do castelo, e começarmos a ascender para viver conforme os bens espirituais. Este é o caminho da ascese cristã, da ascese católica, né? Para que um dia possamos chegar lá na vida mística, né? E vivermos contemplando aquele que é o fim último da nossa existência. Mas vamos falar um pouco aqui, continuar falando das paixões, né? Que é o objetivo de hoje. Vamos lá. Né? Por isso, então, se diz que as paixões são movimentos, sofrimentos, em vista de um bem sensível. Muito bem. Tudo que é potencial para algo. Também tudo que é potencial, de certa forma, é passivo. Sofre, é passivo de sofrimento, pois recebe do outro aquilo que não tem. Nós somos totalmente potência, se nós formos ver. Tudo que nós precisamos para nosso aperfeiçoamento, para o desenvolvimento da nossa vida, da nossa alma, das virtudes, e alcançarmos o fim último, vem de fora. Nós temos só o organismo, a estrutura, a forma animal, racional. Mas o nosso aperfeiçoamento depende sempre do outro. Seja uma coisa inanimada, uma coisa espiritual, seja uma pessoa. Vejam como que a ideia do egoísmo utilitarista, ele perde a sua força aqui. Porque quando nós, igual diz o professor Gustavo Corsão, descobrimos o outro, um mundo realmente próprio para o qual nós fomos feitos se abre frente aos nossos olhos. Recomendo a leitura desse livro aqui do professor Gustavo Corsão, A Descoberta do Outro. A tese central é essa. Quando a nossa alma se abre ao outro,
ao objeto, ao ser. Ele escreve isso de maneira literária, muito cativante. Quando a alma se abre ao outro, descobre o outro, o caminho ele é tão esplêndido e próprio para a nossa alma que nós chegamos a descobrir o próprio Cristo. Tá bem? Mas leiam o livro, vocês vão gostar, tenho certeza. Boa noite, Alisson. Já encaminhando agora para o final da nossa aula de hoje, Santo Tomás, então, enumera 11 paixões da alma, das quais 6 estão no apetite sensível concupiscível, que é aquele que move, inclina a nossa alma para bens que são fáceis, sensíveis, fáceis de serem alcançados. Então, 6 são paixões que dependem deste apetite concupiscível. E 5 estão no apetite sensitível irascível. Ou seja, 5 paixões que movem a nossa alma em vista de um bem difícil de ser alcançado. Disso aqui eu vou tratar especialmente semana que vem, tá bem? No que se distinguem os apetites concupiscível e irascível? Como eu havia dito antes já, né? O apetite concupiscível é a tendência da alma sensível àqueles bens que são fáceis de serem alcançados. Como quando chegamos na casa do sogro e ele está assando aquele churrasco maravilhoso, né? Bom. Ao sentirmos o cheiro da carne, nosso apetite se inclina para saborear o aperitivo. Não há dificuldade alguma aqui. Há de cara já a paixão do amor, né? Nós temos, recebemos e nos deleitamos com aquele bem sensível. É preciso ter cuidado para não amar demais, desordenadamente, este bem sensível. O apetite irascível, por outro lado, é a inclinação da alma sensitiva àqueles bens sensíveis que não são tão fáceis de serem alcançados, como quando estamos, né, com muito sono, chegamos cansados à noite e um vizinho começa a bater os pés no apartamento acima. Ou tem um jogo de futebol que o Internacional é campeão de um campeonato. Isso desperta uma paixão na alma que, por um lado, causa a ira, a cólera, a raiva por o Internacional ter sido campeão. E por outro, por eu não poder dormir. Só que isso me tira, não permite que eu alcance um bem difícil, árduo, que é poder dormir. Eu quero dormir, eu preciso dormir, o meu corpo precisa dormir. Muito bem, então. Essa distinção é importante e eu vou retomar na próxima aula. Por fim, a vontade e a razão devem aproveitar as paixões, pois esses atos participam da moralidade enquanto são regulados ou suscitados pela reta razão. Assim, todas as paixões bem ordenadas são tantas outras forças, virtus, né? A palavra virtus quer dizer força. Assim, então, as paixões bem ordenadas são uma força para a alma do homem. São uma força para a alma do homem, que deixa de viver como um animal irracional e passa a viver como um outro Cristo. É importante lembrarmos então que nosso Senhor Jesus Cristo, estando aqui na terra, ele assumiu a natureza humana em sua plenitude, naquilo que ela recebeu do Criador, menos a mancha do pecado. Então, o Filho de Deus, encarnado,
tomou para si uma alma racional e sensitiva, sensível, que possuía paixões. Então recebeu esta alma com todos os seus movimentos passionais, sem contudo que neles pôde haver de pecaminoso, desordenado e imperfeito. Vocês lembram daquelas passagens no Santo Evangelho onde Nosso Senhor ele chora vendo Jerusalém, ou seja, ele se entristece por não poder evitar, né, que aquela cidade se corrompesse. Outro momento ele também expulsa os vendilhões do templo e tem raiva, tem ira, porque aqueles homens estavam tomando injustamente o bem daquele templo santo, da casa do Pai. Só que tanto a tristeza quanto a ira, a raiva de Nosso Senhor são conforme a razão, estão subordinadas à razão e são um bem para a nossa alma, foram um bem e sempre serão um bem para a alma do homem, as paixões bem ordenadas, conforme a reta razão. Pensemos um pai de família que vê um bandido entrar na sua casa, a esposa e os filhos no quarto, os filhos pequenos, a esposa grávida de mais um filho. É preciso que o seu apetite irascível seja até, de certa forma, estimulado pela razão para combater, para defender aquele bem precioso por meio da raiva, da ira, da força, né? Defender este bem precioso que é a sua família. Ruim seria se ele ficasse lá, não, é uma paixão, é a raiva, deixa quieto então, não vou defender a minha família. Não, as paixões, elas, se forem conforme a reta razão, são um bem muito valioso para a vida dos homens. Da mesma forma que, se forem desconforme esta razão, arrastam a nossa alma abaixo do nível dos brutos, como dizia Aristóteles. Então, meus amigos, naquilo que eu me propus a estudar com vocês hoje, dou-me por satisfeito. Vou ver agora as perguntas. Se tiver alguma outra pergunta, comentário, podem escrever aqui embaixo. Se eu perdi alguma pergunta, pode refazer aqui, por favor, tá? A estética parte deste princípio também? Em certa medida, Vicente, sim. Em certa medida, sim. Por quê? A estética, ela estuda, de certo modo, sobre outro aspecto também, este movimento sensível. Então podemos dizer que parte deste mesmo princípio. Só que, como os princípios da estética moderna, elas fogem um pouco da estética da arte tradicional. O que é a arte para os filósofos clássicos? É a reta razão do fazer. Então, uma boa obra de arte, ela não é ela não se localiza mais naquilo que ela toca de afetivo, sensitivo da alma do homem, mas naquilo que ela toca de sentimental. Então é um gosto estético intelectual. Não toca tanto na parte dos sentidos, como enfatiza a estética moderna, mas a obra de arte, ela é
um movimento, ela é um desenvolver, um aperfeiçoar a vida espiritual do homem, a vida intelectual do homem. Então, podemos dizer que, em certa medida, sim, tem a ver com este princípio. Tem a ver com este princípio. Mas muito, muito, muito fracamente. A estética para Santo Tomás, para Santo Agostinho, para Aristóteles, que nem tem esse nome estética, né, mas a arte em geral, ela é muito mais uma atividade espiritual, intelectual, que aperfeiçoa o espírito, seja no fazer, ou seja no contemplar a ordem de uma obra de arte, a sua perfeição, a sua harmonia, o seu fim, e desenvolver o nosso espírito, elevar o nosso espírito para coisas sublimes, para coisas elevadas, do que excitar os sentidos, sentimentos, as emoções, os afetos, que é uma das finalidades da estética moderna. Então são diferentes, são diferentes. Se são diferentes em finalidade, são diferentes em princípio também, né? Porque o fim, o bem segue o ser. Então, diria que absolutamente a estética na filosofia tradicional, ela não parte deste princípio, não. Vamos ver aqui. As paixões só existem de modo genérico. Não é correto dizer que há algum desejo especial e profundo. Por exemplo, um desejo por Deus que não pode ser resumido a desejos genéricos e particulares. Bom, eu acho que o Lucas entrou depois, né? Bom, as paixões só existem de modo genérico. As paixões, elas existem de modo genérico, mas elas se dão na particularidade, no ato individual. Então, por exemplo, eu vejo um assaltante com uma arma, um revólver, e eu sou movido pela paixão do medo. O medo me move. Veja, isto, teoricamente, eu posso descrever essa paixão de modo genérico. O medo é uma paixão da alma que me move a fugir ou a defender um bem que eu possa perder no futuro, que eu tenho medo de perder, que é algo muito valioso, que ao mesmo tempo é difícil de ser guardado, protegido, portanto eu tenho medo de perder este bem no futuro. Isso é o medo. Mas veja, essa definição geral, ela se aplica a essa ação particular, esse encontro particular com um assaltante. Então, há um desejo especial e profundo, né? Há uma busca especial e profunda para conhecer a Deus. Só que esse desejo, ele se apresenta nas coisas que estão à nossa volta. Então, por exemplo, por que nós desejamos muito, 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 muito o bem? Como eu disse no início da aula. Porque há uma inclinação indireta para Deus. Por quê? Em último grau, quem é o sumo bem? O último bem. O bem perfeito, ao qual nós não desejamos mais nada após encontrá-lo. Deus é este sumo bem. Então, as paixões, de modo geral, e principalmente as paixões da parte concupiscível, sim, elas nos demonstram uma fadiga, uma inclinação natural para a posse, o deleite de um bem. Só que este bem
que nós buscamos não é sensível como o bem das paixões. É um bem espiritual, que é a verdade. Tá certo? Então, se ficou alguma dúvida, fique à vontade. Certo, Vicente? Tranquilo? Rodrigo, existe alguma diferença entre paixão, emoção e sentimento? Para Santo Tomás, não. Para Santo Tomás, não. Mas para a psicologia moderna, sim. Eu até estava aqui estudando isso antes de entrar na nossa live, nossa aula, eu estava estudando um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Há algumas diferenças, sabe? Vamos ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui no final do... O dinamismo sensível. Instinto, as inclinações, prazer e dor, emoções, sentimentos, paixões, as paixões. 179. Vamos ver. Aproveitar um pouquinho mais então. Definição de emoção, então. A emoção se toma num sentido muito geral, para significar toda espécie de estado afetivo de uma certa intensidade. Aqui nós a entendemos de uma matéria muito estrita, como designando um fenômeno afetivo complexo, provocado por um choque brusco, e compreendendo um abalo mais ou menos profundo da consciência. Enquanto eu escrevo, uma denotação reboa atrás de mim e me põe em sobressalto. Eu estou longe de me refazer de surpresa. Percorrendo ao acaso um jornal, tomo conhecimento da morte acidental de um amigo querido. Com isso, eu recebo um choque que me mergulha na tristeza. Vamos ver o que diz o sentimento. Os sentimentos são estados afetivos duráveis de ordem moral. Eles se distinguem por isso dos estados afetivos de ordem física, prazer e dor corporais, das emoções que são brutais e temporárias, enfim, das sensações que são produzidas por um excitante físico, enquanto que os sentimentos nascem de uma representação, imagem ou ideia mais ou menos clara. Bom, em última instância, se a gente for analisar cada um dos aspectos, emoção, sentimento e paixões, elas vão se resumir às paixões. É sempre um movimento do apetite, né? Do apetite sensitivo ou do sensível, ou dessa parte inferior da alma que sofre algo, que recebe algo e que é movida por algo. A gente pode, né, nas próximas aulas, entrar e aprofundar com calma, entender as diferenças frente à psicologia também moderna e contemporânea, porque eu sei que há diferença, sim. Como nós vimos aqui, os sentimentos, eles não têm a ver só com o se inclinar, mas o receber uma forma em si, uma forma sensível. As emoções também, né? Como eu disse, de certa forma, há um impacto. A nossa vida sensível, os sentidos, sejam eles externos ou internos, recebem de forma brusca, uma notícia. Isso afeta o dinamismo sensível, psicológico, nos emociona. Para a psicologia moderna, há diferenças. E a gente pode analisar isso com mais profundidade. Mas para Santo Tomás, não.
para Santo Tomás, Santo Agostinho, Aristóteles, eles não aprofundam essa distinção. Se fizermos um trabalho minucioso nas obras deles, certamente poderemos construir, como aqui se faz nesse manual, uma análise mais aprofundada psicológica, emoções, sentimentos, afetos, paixões. Certo? É possível. Mas para Santo Tomás, esses fenômenos psicológicos se resumem, em última instância, àquilo que move o homem para agir. Para agir. Se resume à ideia de bem, em última instância, né? Um bem sensível. Um bem sensível que move o apetite sensível para agir. De nada, meu caro. Estou às ordens. Fique à vontade. Bom, deixa eu ver o que escreveu o Luca. Então existe um desejo profundo por Deus que se manifesta em desejos particulares que podem ser descritos genericamente, quanto o desejo por Deus em si não é um genérico, nem particular. Eu não estou entendendo o que tu quer dizer com genérico. Com genérico aqui, estou confundindo um pouco, né? Há um desejo universal da alma humana para um bem. Para um bem. E este bem pode se manifestar particularmente em cada coisa que possui o seu bem, né? E é assim que nós vamos ascendendo até de bens inferiores, particulares, a bens superiores, e chegamos ao conhecimento e, portanto, o desejo, a vontade por um bem superior, que é o próprio Deus, né? Então aí nós percebemos, no contato com as coisas, com os bens particulares, percebemos uma incapacidade desses bens particulares de saciar a nossa vontade. Mas isso demonstra que este desejo não pode ser em vão. Não pode ser sem sentido. Então aí chegamos à ideia que pode saciar esse desejo de um bem perfeito do qual nós não iremos querer nenhum outro. Um bem perfeito que possui em si todas as características da perfeição, no qual nós encontramos a realização de todos os anseios da nossa alma. Já que os bens deste mundo, nem a sabedoria, nem a virtude podem saciar a nossa vontade, deve haver um sumo bem extramundi, né? Além deste mundo, fora deste mundo, que seja o sentido e a realização deste desejo universal pelo bem, que é Deus, é o próprio Deus. Eu aconselho que vocês leiam a obra De Consolatione Philosophiae, a Consolação da Filosofia, do grande autor Severino Boécio, do século VI. É uma obra fantástica e que certamente vai iluminar, se lida atentamente, com meandros de ironia e sagacidade literária, vai iluminar a alma de vocês. Leiam esse livro, façam esse favor a mim e à própria alma de vocês. Foi o terceiro livro mais lido durante a Idade Média, ficando atrás somente da Sagrada Escritura e da Regra de São Bento. Santo Tomás lia e leu muito, e os medievais liam e leram muito este livro, De Consolatione Philosophiae, de Boécio. Meus amigos, espero que tenha conseguido colocar sob
às inteligências de vocês algumas luzes, alguns princípios que permitiram chegar a algumas conclusões. Se Deus quiser, semana que vem, então, nos encontramos novamente, segunda-feira, às 10 horas da noite. Compartilhem essa aula com os amigos de vocês, com os conhecidos. Compartilhem também a minha página, o meu conteúdo, se estão gostando, se pensam, né, e acreditam ser de ajuda e valia para as pessoas, então eu agradeço, tá bem? Isso me ajuda e ajuda o conhecimento da boa filosofia. Uma santa e abençoada noite a vocês e até a próxima. Lucas, depois tu me manda ali no privado, tá bem? Um abraço.